Boa tarde, me chamo Nataline e hoje a gente vai falar sobre o volume e a pressão do gás, mais especificamente da lei de Boyle-Marionette, na qual essa lei de Boyle, ela fala de um sistema fechado em que a temperatura ela é mantida constante. Verifica-se que determinada massa de gás, ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Ou seja, o que ela diz? E o que isso significa? Significa que se dobrarmos na pressão exercida por um gás em um sistema fechado, esse volume ele irá diminuir pela metade e assim por diante. Se a gente fizer o contrário, se a gente diminuir esta pressão pela metade, o volume desse gás ocupado, será dobrado, ou seja, vai aumentar o volume desse gás. Então, a gente vai para a parte prática. É um experimento bem simples, na qual contém uma seringa de 20 ml e uma bexiguinha contendo o gás carbônico. Na qual a gente vai colocar a bexiguinha dentro da seringa e vou mostrar a parte prática, na qual essa lei de Boyle explica. Se a gente aumentar a pressão, aumentar a pressão, vai haver uma diminuição, no volume desse gás, como vocês podem observar. E se a gente diminuir essa pressão, vai haver um aumento, do volume do gás, ou seja, há uma expansão. Vou fazer aqui de novo para vocês. Vai haver uma expansão no volume desse gás. E assim explica a lei de Boyle-Marionette. Obrigado. E essa aí. Dando continuidade aos experimentos. Lei de Charles. Na qual ela explica, as transformações isobáricas dos gases. Bom, o que essa lei diz? Ela diz que num sistema com pressão constante, este volume, esse gás de determinada massa fixa de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, significa que se dobrarmos a temperatura, o volume ocupado pelo gás também dobrará. Por outro lado, se diminuirmos a temperatura, o volume do gás também diminuirá na mesma proporção. Então, para esse experimento, a gente vai utilizar 2 vasilhas, materiais que a gente utiliza no nosso cotidiano. Uma contendo água quente e a outra contendo água gelada. Utilizamos também uma garrafa PET e um balão. Então, vamos para a prática. Se a gente colocar a garrafa, um balão no recipiente com água quente, o balão irá encher. Vamos ver se é verdade. Ela encheu. Agora vamos colocar no recipiente com água gelada. No recipiente com água gelada, ela vai murchar. Isso acontece por quê? Isso significa que a temperatura ela aumenta, a energia cinética das moléculas, do gás fica maior e essa velocidade, o gás com que ela se movimenta também ela aumenta. Assim esse gás ele se expande aumentando o volume por ele ocupado. E o balão, na água quente, ele vai encher. Isso acontece, caso contrário, se a gente colocar a bexiga com balão numa água fria. Bom, dando continuidade aos nossos experimentos, falando agora de lei de Avogadro. Então, para esse experimento, a gente vai utilizar 2 garrafinhas PET de 500 ml, vinagre, uma colherzinha
um recipiente de mais ou menos 20 ml para a gente colocar o vinagre e o bicarbonato. Então, o que essa lei de Avogadro ela diz? Ela diz que os volumes iguais de quaisquer gás na mesma condição de temperatura e pressão, ela apresenta a mesma quantidade de matéria em mol ou moléculas. Então, a gente vai para a parte agora prática. A gente vai, aqui já tem o vinagre dentro do recipiente, e aqui a gente tem 2 colherzinhas de bicarbonato e aqui contendo só uma. Então a gente vai despejar. Então, podemos observar que essa primeira garrafinha contendo 2 colherzinhas de bicarbonato, né? Ela teve um pouco maior, né, de aumento em relação à segunda garrafinha contendo somente uma quantidade de bicarbonato, ou seja, uma colherzinha. Então, quanto mais adicionado bicarbonato, né, maior é a expansão do gás, né, ou seja, um aumento desse gás, sendo diferente do gás que foi adicionado, né, menos bicarbonato. Então, para a gente concluir essa lei, ela conclui que todos os gases têm a mesma, né, o mesmo volume molar nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, esse foi o nosso experimento de hoje.